A paz de Deus esteja dentro do nosso coração, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Mais um momento nós estamos aqui na presença do nosso Deus para dizer Deus é bom em todo o tempo. Meus irmãos, vamos fazer uma leitura aqui da palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo 1, onde diz assim, o anúncio do nascimento de João. Porém, vamos fazer a leitura do versículo 11 em diante, tá bom? Vamos lá? Então o anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu de temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Glória a Deus. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberás vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes, a prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo, como conhecerei isso? Pois eu já sou velho, minha mulher avançada na idade. E respondeu o anjo, disse-lhe, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia ficarás mudo, e não poderás falar, até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias, e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhe podia falar, e entender que tinha visto alguma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultou, dizendo, assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Glória a Deus. Irmãos, Zacarias, um sacerdote idoso, servo de Deus, sua esposa Isabel, orava a Deus para ter um filho. Mas a promessa de Deus, irmãos, ela não tem prazo de validade. Ela pode acontecer com um dia, com 2, com anos e muitos anos. Certo é que promessa de Deus não volta para trás. E Zacarias continuou orando a Deus. Mesmo na sua velhice ele orava a Deus. Era o sonho, era o desejo do coração dele, e o desejo do coração de Isabel de terem um filho. Mas o anjo apareceu para ele. O anjo apareceu e deu essas boas novas para Zacarias. E Zacarias estava ali dentro do templo e, devido à sua idade avançada, ele não creu naquelas promessas. E por conta de não crer, o anjo falou com ele que ele era o anjo Gabriel e que ele se assentava. Ele estava sempre com Deus. E que Zacarias não havia crido no que ele estava falando. Então, certamente ficaria mudo, até que tudo se cumprisse. Passou-se os tempos, Deus trabalhando, movimentou, e Zacarias pôde ser pai, Isabel mãe, e tiveram João. Meus queridos, nós sabemos que
até tudo isso acontecer, não foi fácil na vida de Zacarias, porque o homem, quando ele pede para Deus algo, ele espera que Deus vai fazer de imediato. E por certo, ainda na sua força da juventude, ele pedia para Deus, mas não aconteceu. Veio acontecer na sua velhice, porque o plano nosso é um, mas o plano de Deus é outro, e só prevalece a vontade de Deus. Mas nós não podemos deixar de crer. Em todo o tempo nós temos que acreditar na nossa oração e nas promessas que Deus faz a respeito das nossas vidas. Se Deus falou que Ele vai fazer, é porque Ele vai fazer. Quando o anjo veio trazer a notícia para Zacarias, ele poderia ter crido, porque ele sempre orou pedindo, então não tinha por que ter dúvida que ele estava recebendo ali a visitação de um anjo de Deus. Mas a dúvida e a incredulidade sempre tomou o coração do homem na terra. E com Zacarias não foi diferente, embora um homem temente a Deus, mas naquele momento ele descreu no que Gabriel falava, e por isso perdeu a sua visão. Irmãos, e ali diz aqui que Isabel se ocultou, se escondeu durante uns 5 meses de gestações, né? Por quê, irmão? Porque certamente eu imagino que ela tinha vergonha, já uma mulher idosa, já avançada na idade, estar ali com a sua barriga de gravidez, sempre certamente seria apontada, né? Porque o ser humano, irmão, ele está sempre preocupado com o que alguém vai falar dele. Ele deixa de se preocupar com o que Deus falou, com o que Deus fez, com o que Deus vai fazer, para que se preocupar com o que alguém está pensando ou está falando. E certamente Isabel teve essa preocupação também. Mas Deus, irmãos, Ele não tem tempo para começar a agir. Certo é que Ele age. E quando Isabel teve o seu filho, deu o nome dele de João, como foi dito a Zacarias, ali Zacarias voltou a falar novamente. Até então estava mudo, porque deixou de crer nas promessas de Deus. Então hoje o Senhor diz para nós: creia nas minhas promessas. Mas Senhor, está demorando, está passando muito tempo, já passou vários anos, eu já estou envelhecendo e não estou vendo o acontecimento dessas promessas na minha vida. Meu querido, se Deus falou, se você pediu, se você buscou, se você está orando, se você orou, tenha certeza que Deus vai fazer. Não tem tempo para Deus. O tempo nosso é um e o de Deus é outro. Se você está à espera de um milagre, que esse aqui foi um milagre na vida de Zacarias, né, irmão? E ele conheceu, foi diferente, né, da forma que o anjo do Senhor deu Jesus para Maria. O contato, o nascimento de João foi por meios normais, pela intimidade de um homem com uma mulher. Então não existe prazos para Deus cumprir as suas promessas na nossa vida. Certo é que Deus cumpre. E Deus cumpriu, deu o filho, deu João para Zacarias e para Isabel. Então fica aqui, irmão, esta palavra. Não tem tempo para Deus cumprir as suas promessas na nossa vida. Se você está orando, se você está pedindo, seja qual for a tua petição diante de Deus, você pode até imaginar que não vai alcançar, porque os dias se passaram, o tempo se passou, mas Deus te diz nessa manhã: coloca a tua confiança em mim, coloca a tua confiança em Deus, e Deus vai cumprir o desejo do teu coração. Ainda que você às vezes fala, não é mais possível, mas tudo é possível para aquele que crê. Zacarias, ele estava ali exercendo o seu ministério,
Mas certamente ele clamava, enquanto ele fazia algo em benefício, em pró a obra de Deus, ele comentava com o Senhor: Senhor, e as tuas promessas? E o desejo do meu coração? Tu vai cumprir? E o tempo passava e certamente ele batia naquela mesma tecla: tu vai cumprir? Até que Gabriel veio trazer a notícia para ele. Mas ele já estava tão descrente naquilo, que ao mesmo tempo que ele pedia, ele já achava que era impossível. Mas Deus cumpriu. Então hoje o Senhor te diz: eu vou cumprir o desejo do teu coração. Eu vou colocar na palma da tua mão. Você vai abraçar, você vai tocar, você vai ter o privilégio de dizer: Deus me honrou. Diante de tudo, de tantos, Deus me honrou. Porque Deus honrou a Isabel, Deus honrou a Zacarias. Olha, irmão, irmã, naquela época uma mulher não poder ter filho, não poder gerar, ela era muito discriminada. Ela era praticamente quase que desqualificada como uma mulher, porque ela não podia dar um filho, não podia gerar. Não tinha às vezes nem o respeito que uma mãe merecia ter das demais pessoas. Mas ainda na velhice, Deus honrou a Isabel. Então o Senhor te diz nesse dia: não importa quantos dias se passaram, não importa o tempo em que você está vivendo, o ano em que você está vivendo, certo é que as minhas promessas vão se cumprir na tua vida. Levanta-te, acredita e tenha fé. Aquele dia, quando o anjo chegou, Zacarias se colocou diante dos pés dele. Mas o anjo falou: não, eu vim aqui só para te trazer as novidades do céu. Então está aqui neste dia a palavra te trazendo as novidades do céu. Vão se cumprir o desejo do teu coração. Deus ouviu a tua oração. Deus ouviu o teu clamor. E a resposta de Deus está aqui nesta palavra. O desejo do teu coração, Deus vai cumprir. E você vai se alegrar na presença do Senhor. Creia somente e verás o mover de Deus na tua vida. Deus te abençoa, meu irmão. Deus te abençoa, minha irmã. Deus é fiel para com aquele que crê. E se você crê, a vitória está chegando na tua vida. Deus te abençoa e a paz de Deus esteja dentro do teu coração.